A nossa vida está sempre em constantes mudanças, sempre evoluindo. E felizmente assim é também com o futebol. Por isso hoje nós vamos assistir juntos a este vídeo aqui lá do Soccer JM e conferir 8 coisas que felizmente foram banidas do futebol. Então se prepara aí e vem comigo! Imagina um país jogando uma Eurocopa, eliminando várias seleções e na semifinal ter sua vaga decidida num cara ou coroa. Ah, não. Sim, isso realmente aconteceu. Não e pode. É só uma das 8 regras que foram banidas do futebol. Nesse vídeo vamos ver cada uma delas em ordem cronológica. Duvido que uma das outras 7 seja mais absurda do que essa primeira, né? Com uma regra que eu não sei nem como que ela foi aprovada para início de conversa. No ano de 1968, a União Soviética e a Itália chegaram na semifinal da Eurocopa. Beleza. A União Soviética tinha chegado nas semis da Copa do Mundo anterior, e a Itália era o time da casa. Um confronto de gigantes, mas no final terminou em empate em 0-0. Essa época a União Soviética era braba no futebol, viu, mocidade? E sumiu como país, né? Mas e se existisse até hoje? Será que teria conquistado algo importante? Tipo uma Copa do Mundo, de repente até uma Eurocopa? Não sei, né? Nunca saberemos. Porque vejam bem, tem o caso da Ucrânia, que também era braba na época, né? E continua existindo como país, mas no futebol sumiu, né? 0. Então foi uma prorrogação e continuou empatado. Hoje em dia, todo mundo esperaria por uma cobrança de pênaltis. É o mínimo, Só que né? na época, isso ainda não existia como critério de desempate. Então o que o árbitro fez? Levou os dois capitães pro vestiário e tirou uma moeda do bolso. A decisão de qual seleção iria pra final da Euro seria feita num cara ou coroa. Mano, que absurdo isso, cara. Cara, mas será que isso era uma regra ou será que foi uma decisão que o juiz tomou na hora? Tipo, acabou ele empatado, ele, pô, tem que fazer alguma coisa, ó, vamos aí tirar um cara ou coroa. Como é que pode ninguém ter pensado em nada relativo ao jogo, né? Tipo, vamos chutar a bola no travessão, tá ligado? Quem acertar o travessão vai pra final. Seria bem mais plausível, né? O capitão da Itália escolheu o cara, o soviético escolheu a coroa. Então o árbitro jogou a moeda e quem ganhou? Deu o cara. Desse jeito, a Itália eliminou a União Soviética da Euro. Mano. Cara, é muito absurdo, foram eliminados simplesmente porque o seu capitão escolheu o lado errado da moeda. Mano do céu, Depois, na Copa de 1970, Ó, a decisão por moeda ainda estava valendo. Ainda Sério? bem que naquela Copa não precisou usar. Mas imagina, passava Cara, que longe de absurdo. ser algo justo. Então, no mesmo ano, o Conselho Internacional do Futebol, o conselho que cria as regras, baniu o desempate por cara ou coroa. Obrigado, colocando a conselho! disputa de pênaltis no lugar. E essa é Ótimo. só a primeira de 8 que vamos ver nesse vídeo. Agora, Bagulho a muito próxima criativo, mudança de regra disputa de aconteceu pênalti. décadas depois. Como tu sabe, um jogador não pode recuar a bola pro goleiro. Ah, Passar verdade. pra ele e o goleiro pegar com a mão. Cara, Mas isso tu era sabe o permitido, porquê mano. disso? Bom, esse é o motivo. Olha, cara. Olha isso. Hoje já é uma palhaçada quando o goleiro sobe pra cortar um cruzamento, daí finge A lesão. Dinamarca era a zebra. Mesmo com o elenco mais fraco, eles conseguiram chegar na grande final, enfrentando a Alemanha, Imagina a então isso. campeã mundial, onde de uma maneira surpreendente, a Dinamarca abriu o placar. Então, com seu time na frente, o goleiro Schmeichel não tinha pressa nenhuma de fazer a bola rolar. O árbitro não podia fazer nada, estava dentro das regras. Outros goleiros também faziam isso, mas o Schmeichel fez tanto que acabou sendo a gota d'água. Então, quando a Eurocopa terminou, em julho de 1992, o Conselho Internacional do Futebol baniu o recuo pro goleiro pra sempre. Agora, se pega com a mão, é falta. Mas E olha como isso é recente, em 92, outra brecha cara. nas regras que levou a uma mudança completa. 92, cara, historicamente falando, é muito recente, é ontem, cara. A regra era o seguinte: Que absurdo. quando o goleiro toma a posse da bola com as mãos, ele deve se livrar dela em até 4 passos. Então, desde que o goleiro não desse 4 passos, ele podia segurar a bola. Nossa. Então, os goleiros desperdiçavam tempo segurando por 10, 15 segundos ou até mais. O árbitro A podia solução dizer que os se caras alguém tava pensaram. matando tempo de propósito ou não, mas não tinha um critério claro. Então, muitos se aproveitavam. Até que em 1997, aquele conselho do futebol decidiu acabar Só em com 97? isso, mudando o limite de 4 passos para um de 6 6 segundos. segundos. Trocou passos por tempo. Nesse vídeo vamos ver outras Que regras nunca foi, foram banidas nunca do foi futebol. respeitado, Uma delas foi uma regra diga-se de de passagem, 133 esses anos 6 que segundos. deixou de existir. Mas a próxima é, pra mim, uma das mais bizarras já criadas. Era uma das regras mais cruéis do futebol. Uma que mudava até como os times jogavam.
Era uma regra tão ruim que foi banida menos de 10 anos depois de ser inventada. Bom, imagina chegar na prorrogação de um grande torneio, sofrer um gol no primeiro minuto da prorrogação, e em vez de ter chance de ir pra cima pra tentar o empate, o jogo terminar de repente ali. Essa era a regra do gol de ouro. Ah, o gol de ouro, Esse mano. vídeo levou horas de pesquisa. Mas tem uma coisa que me ajudou a ficar mais confortável, foi usar as roupas da Insider. Antes da gente ver sobre o gol de ouro, tem tecnologias que outras camisetas convertem. Até que t-shirts estavam desbotando. Anos. Ganha 15% de desconto pra ver o quão confortável é quando veste. Então dá uma chance pra eles. E obrigado Insider por apoiar o canal. Mas agora vamos falar daquela regra maluca chamada gol de ouro. O primeiro grande impacto dela foi na final da Euro de 96, quando a República Tcheca enfrentou a Alemanha em uma partida equilibrada que terminou no empate. Então foi pra prorrogação, mas em só 5 minutos do tempo extra, Guardou. Putz, o goleiro falhou tentar ainda. empatar, ainda faltavam 25 minutos. Mas depois desse gol, o juiz deu o apito final. O árbitro decretou o fim da partida, sem dar nenhuma chance para os tchecos. Era cruel, e continuou sendo. Na Euro de 2000, a França fez um gol de ouro contra Portugal. Na Copa de 2002 e ainda na tinha. final contra a Itália. Pior ainda, foi que na Copa do Mundo de 2002, o gol de ouro acabou com 3 partidas do mata-mata. O Senegal foi eliminado pela Turquia depois de tomar um gol em só 4 minutos. Melhor Turquia da história essa. Então o que acabou acontecendo? Na prorrogação, os times iam mais defensivos para evitar tomar um gol, deixando o jogo mais feio. Não demorou muito pra FIFA ver o problema que eles tinham criado. Então, em 2003, menos de 10 anos depois da regra ser inventada, o gol de ouro foi banido do futebol. O bagulho flopou, né? Eles tentaram insistir criando outra regra, chamada gol de prata, que dizia que se um time marcasse na primeira metade da prorrogação, tipo nos primeiros 15 minutos do tempo extra, o jogo terminaria no final daqueles 15 minutos. Uma regra que foi usada na Euro de 2004. Nossa, que ideia idiota. Foi banida. Então agora, avançando alguns anos, a gente chega numa regra que foi alterada por causa do Neymar. Bom, não só por causa dele, mas ele foi uma das principais razões. Paradinha, né? Em 2010, o Neymar já estava nos holofotes, e foi com um pênalti que ele gerou polêmica. Quem inventou a paradinha foi o Pelé, certo? Tem gente que acha que foi o Neymar, não foi. O Neymar de só que o Neymar usou e abusou da paradinha. Olha aí, ó. Paradinha, mas não era só ele que fazia isso. Isso aí matava os goleiros, mano. De acordo com a regra, um jogador não poderia fazer uma finta depois de terminar a corrida para bater, mas não tinha uma definição clara do que isso significava. Então os árbitros, principalmente no Brasil, deixavam passar, fazendo que vários craques se aproveitassem disso, desde o Neymar até o Ronaldo, deixando os goleiros sem chance de defender. Então em 2010, a FIFA alterou essa regra, deixando claro que os jogadores não podiam fingir um chute depois de completar a corrida, banindo a paradinha para sempre. Mas foi alguns anos depois, em 2016, que uma regra de 133 anos foi abolida. Sim, uma regra que existia desde o século XIX. Essa regra era tão antiga que foi inventada no mesmo ano que criaram a regra que exigia os gols terem travessão. Ela foi escrita em 1883, quase 50 anos antes da primeira Copa do Mundo. Mais velho que um vampiro. Que regra era essa? A de começar o jogo tocando a bola pra frente. Isso foi criado porque lá no século XIX, cada região da Inglaterra jogava com regras diferentes. Então isso serviu para padronizar as regras e também para ser um símbolo de avançar, de ataque logo no início do jogo. Então isso fez parte isso era ridículo mesmo. Do futebol, de Pelé a Messi e Cristiano Ronaldo. Até que alguém chegou e perguntou, por quê? Depois de mais de um século, não fazia sentido manter ela. Então, no ano de 2016, o órgão responsável pelas regras do futebol decidiu acabar com isso. Pela primeira vez em 133 anos, a partida era poderia desnecessário, começar com um passe para trás. Essa foi uma mudança pequena, mas a próxima regra também foi mais uma boa extinção. Décadas. Vamos ver a próxima. Dessa vez, essa era a mais bizarra. Essa era uma regra que causou a eliminação de vários times gigantes em torneios, gerando revolta e mudando a forma como as partidas eram até jogadas. Imagina só, tu ser eliminado sem perder uma única partida pro seu adversário e sem pênaltis. Essa era a regra dos gols fora. Se o primeiro jogo terminasse em 1-1 e o segundo 0-0, cara, eu não gostava disso. O time que jogou fora de casa naquele 1-1 avançava, mesmo sem ter vencido nenhum dos jogos. Isso era absurdo. Obviamente ruim. Mas ela foi criada pela UEFA nos anos 60 como critério de desempate, especialmente porque os pênaltis não existiam como desempate ainda e jogar fora de casa na época era um desafio.
Viajar era muito mais difícil e cada campo estava em condições diferentes de outros. Sim. Isso fazia que times jogando fora preferissem apenas se defender. Até as Então, a regra foi medidas criada como podiam ser incentivo diferentes. para os times que jogam fora tentarem marcar, não só ficar na retranca. Mas mesmo depois da criação dos pênaltis, essa regra continuou. Uma coisa que, na minha opinião, era bizarra e foi normalizada, causando Concordo. muitos danos. Era Na bizarro. semifinal da Champions de 2009, o Barcelona empatou com o Chelsea nas 2 partidas. Pela lógica, devia ter ido para os pênaltis. Mas só porque o Iniesta marcou em Londres, o Barcelona passou. No ano seguinte, Absurdo. o United de Ferguson foi eliminado pelo Bayern no agregado em 4-4. Em 2018, o Barça foi eliminado pela Roma por 4-4 e lá vai. Até na Libertadores. Em 2021, o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro na semifinal sem vencer nenhum jogo contra ele. Cara, era Além de ridícula vários essa outros regra. exemplos. Isso fazia com que muitos times jogando em casa focassem em se defender para evitar tomar gols. Mas o motivo pela qual essa regra foi criada não fazia mais sentido no futebol moderno. Então, em 2021, Exatamente. depois de mais de 50 anos, a UEFA oficialmente baniu isso. Depois a Conmebol também baniu essa regra da Libertadores e a Glória, AFC ainda bem. baniu da Liga dos Campeões da Ásia. Mas não Na desapareceu Copa do Brasil tinha completamente. isso também, era Nos horrível. torneios da CONCACAF e da África, ela ainda existe. Nessas regiões, jogar Tá louco. fora continua sendo um desafio, muitas vezes devido à falta de infraestrutura e etc. Mas agora chegamos na regra mais recente que foi alterada, em 2025, devido ao momento polêmico que aconteceu na Champions League. Pode empatar aqui a cobrança por pênaltis. Julián Álvarez! Gol! Ué, Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid foi para os pênaltis contra o seu rival Real Madrid, onde o Julián Álvarez marcou. Parecia um pênalti normal, até que o VAR interviu e detectou um toque duplo, Ah. um toque milimétrico, fazendo com que o pênalti fosse anulado. Aham. Em vez de deixarem de bater de novo, o pênalti foi considerado como perdido, Nossa. levando à eliminação do Atlético. Isso gerou muita polêmica. Então, em junho de 2025, o órgão responsável pelas regras do futebol decidiu mudar isso para sempre. Em vez de perder o pênalti, como aconteceu com o Álvares, agora um jogador que marcar com toque duplo pode repetir a cobrança. Ah, justo, né? Uma mudança que parece pequena, mas foi o motivo pelo qual o Justo. time inteiro foi eliminado da Champions. É, mocidade, baita vídeo muito bom. Vão lá no Soccer JM, se inscrevam. Aproveita para se inscrever aqui também, para deixar o like para nós. E, como eu disse aí no React, eu aprovo totalmente todas essas extinções dessas regras absurdas. E você, concorda comigo? Aprova todas também? Tem alguma que você queria que voltasse, que estivesse em vigor novamente? Deixa aí nos comentários para eu saber. Deixa o like também. Tamo junto e até a próxima.